Opa, agora estamos ao vivo, então. Pessoal, boa tarde. Boa tarde para todo pessoal. mundo que nos acompanha. Boa tarde, João. Pessoal, seguindo então nossa trilha de pré-aceleração online da UOL, dando as boas-vindas aí para todos. Eu sou o Felipe, sou o head do programa de aceleração da UOL, então minha responsabilidade aí ajudar as startups que passam pelo nosso processo de seleção, as que são, né, de fato selecionadas para investimento. É minha responsabilidade aí passar para ajudar elas a crescer e obviamente, né, conectar com os nossos mentores e com os nossos investidores, enfim, com a nossa comunidade, sempre, né, ajudando aí o empreendedor a como é que ele vai conseguir encontrar seu product market fit, crescer, captar novas rodadas e aí por diante. E acho que só uns avisos antes da gente, de fato, passar a palavra aqui para o João, para ele contar a história da Town Square, que é uma história muito bacana. Ontem a gente teve alguns problemas com a nossa plataforma de e-mail marketing e a gente não conseguiu enviar o link para algumas pessoas que tinham se inscrito para a live ontem com o Felipe também da Squid. A gente pede desculpas aí para quem não recebeu o link a tempo, enfim, se alguém teve algum problema com isso, acho que agora está tudo normalizado. Vocês vão receber um link de hoje, espero que normalmente, e nos outros dias aí que a gente também tem os nossos conteúdos, as nossas lives, vocês vão receber também no dia esses links. De novo, a gente está numa trilha que a gente está aquecendo os motores, digamos assim, né? A gente está focando em cases que a UOL tem muito contato, os 3 primeiros cases aí, tanto da Squid, que foi ontem, da Town Square, que é hoje com o João, e amanhã com o Eduardo, da Zing, são cases que a UOL investiu, né, cases de startups que a UOL investiu e ajudou a startup a crescer. Na quinta-feira, com o Paulo da Alura, o Paulo é investidor da UOL, então também tem uma relação super próxima conosco, e o Gabriel Engel, na sexta, é um empreendedor aqui da região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, que é um empreendedor que a gente conhece bastante, mas só reforçando que a UOL não é uma aceleradora gaúcha, é uma aceleradora gaúcha, mas é uma aceleradora que investe em todo o Brasil, né, então é só um reforço de que, de fato, a nossa comunidade está em todo o Brasil. A gente tem startups em Manaus, startups em Fortaleza, em Belo Horizonte, São Paulo, então a gente está bastante espalhado por aí. Então, no final dessa semana, a gente vai abrir as inscrições para o nosso novo ciclo de seleção de startups, né, o BET17. Então, quem tiver interesse em saber mais, em se inscrever, acompanha a nossa trilha aí durante a semana, acompanha também os nossos conteúdos no Instagram e nas mídias, que a gente está divulgando bastante coisa por lá. E é isso, acho que de recados, né, gerais, acho que antes da gente iniciar era isso. João, prazer te ter aqui, cara, obrigado pelo teu tempo. Eu agradeço. Foi fantástico contar contigo aí mais uma vez, né, tu que participa de tantas atividades da UOL, né, de kickoff, de novas turmas, agora de webinars, de pré-aceleração, então, um cara que está sempre disponível para ajudar. Eu gosto muito eu quero que tu te apresente, obviamente, né, falando um pouco da tua história, mas eu sempre gosto de enfatizar o fato de que a Town Square é um dos cases, né, o case que eu acho que o case modelo, o case espelho da UOL, que são empreendedores, né, que a gente investiu lá no início de 2014, né, no final de 2014, na verdade, e que durante um ciclo aí de 3, 4 anos a gente viu crescer de uma forma muito, muito legal, chamar a atenção de grandes players, a gente conseguir fazer um processo de exit que foi legal para todo mundo, e que vocês, né, depois de tanto, né, ainda são empreendedores, né, mas foram empreendedores acelerados pela UOL, hoje a gente tem o prazer de contar com vocês como investidores da UOL, né, no nosso terceiro e no nosso quarto fundo. Então isso para nós é um motivo de muito orgulho, é um motivo muito especial de ter aqui, porque de fato vocês são o case aí que a gente quer replicar de uma forma muito escalável dentro do ecossistema no Brasil, né, que é transformar empreendedores em investidores anjos para que a grana e o conhecimento gerado dentro do ecossistema retorne para o ecossistema. Então, cara, obrigado de novo aí, João, pelo teu tempo e tudo contigo aí, te apresenta para o pessoal e nos conta aí como é que começou a tua história como empreendedor. Obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço, Felipe. Como a gente sempre fala, assim, a UOL, acho que a gente não tem certeza, é um projeto que se provou, né, no Brasil, assim, com mais de 70 startups investidas, 200 investidores, que se provou que dá retorno para o investidor, se provou ainda mais como faz a diferença, completa diferença na caminhada da startup ali, né? E fazendo essa diferença, a startup vai crescer, vai contratar, vai pagar imposto e ajuda o ecossistema inteiro, assim. Então, acho que é uma pioneira no Brasil nesse sentido também. Eu tive a sorte de fazer parte do processo de aceleração, de ter sido acelerado, e hoje eu tenho orgulho de ser um dos investidores também. Então, e sempre é legal, que a gente falou, participar desses
seja de um kickoff de uma turma nova, seja de um processo de pré-aceleração, e contar um pouquinho aí, contribuir um pouco com esse projeto bastante interessante e importante no ecossistema. Bom, pessoal, meu nome é João Davi, como o Felipe falou, sou um dos fundadores e CEO da Town Square, e na Town Square a gente conecta pessoas a vizinhos e a diversas ferramentas e serviços que buscam principalmente duas coisas. A primeira é aumentar o valor das propriedades dessas pessoas que vivem em condomínio, e a segunda parte é melhorar a experiência da vida em conjunto, da vida em comunidade, né? O Felipe pediu ali para eu contar um pouquinho assim, da minha história de empreendedor e da jornada da Town Square nesses últimos 7 anos de empresa, falar um pouquinho do processo de aceleração também, aí depois a gente abre para um bate-papo e dúvidas que eu puder ajudar de lições aprendidas e tal. Isso, e aí, pessoal, se quiser, já pode ir colocando as perguntas aí pro João, porque enquanto ele for falando, o pessoal quiser colocando, depois eu vou mediando aí as perguntas para ele, a gente vai fazendo esse bate-papo aí. Legal. Bacana, então, a Town Square, pessoal, meu background, assim, como eu comecei a empreender, né, meu background é bem de tecnologia, então, antes de começar a Town Square, eu trabalhei em startups e empresas de software como engenheiro de software, como desenvolvedor de software. Por último, assim, meu último emprego, antes de começar a empresa, eu estava trabalhando na SAP como engenheiro de software, e além do meu trabalho normal, assim, vamos dizer que é a adaptação da plataforma da SAP para o Brasil, eu participava de alguns projetos de inovação dentro da SAP, de alguns grupos de inovação e tal. Em determinado momento, teve uma competição na SAP para desenvolver uma solução com um produto novo deles, um produto inovador. Na época era banco de dados e memória, hoje não é novidade, mas na época era uma novidade, a gente está falando de 2012. E aí a gente participou dessa competição. O Denis, um dos meus outros cofundadores, estava nesse grupo que a gente montou para participar da competição. Eu já tinha trabalhado com o Denis, inclusive, em outra startup antes de trabalhar na SAP, e depois a gente pode falar um pouquinho mais como é interessante você conhecer bem os seus sócios por um bom tempo antes de começar um negócio, como isso faz a diferença. Mas, encurtando a história, a gente desenvolveu uma solução nessa competição, uma solução para o mercado de real estate nos Estados Unidos, ou seja, o mercado imobiliário nos Estados Unidos. E aí a gente acabou ganhando essa competição. A solução tinha algumas coisas inovadoras que hoje em dia não são tão inovadoras, mas você conseguia dar o valuation da sua casa só com alguns dados. Você falava, morava no bairro tal, minha casa tem 2 quartos, tantos metros quadrados, e ele te dava, o valor da sua casa é esse. Dava um mapa de calor da cidade, preço por metro quadrado versus a distância para o seu trabalho, essas coisas assim. Bom, o prêmio desse projeto era uma viagem para Las Vegas com tudo pago, foi mudado para a Alemanha. A gente passou um mês na Alemanha, eu, Denis, e ao mesmo tempo coincidiu que a gente estava fazendo uma cadeira, a gente já tinha se formado, a gente estava fazendo uma cadeira dessas plataformas abertas de ensino, era do Stanford Online na época, chamava Technology Entrepreneurship. Tu tinha que abrir, o intuito da cadeira é você abrir um negócio digital. E aí somou tudo isso, a gente participava dessas competições de inovação, a gente desenvolveu esse projeto interessante, estava fazendo essa cadeira, eu tinha 26 anos na época, a gente pensou, não, acho que é o momento de empreender. E aí a gente listou ideias, assim, onde a gente pode empreender, a gente realmente viu que no mercado de real estate era um mercado realmente muito carente de tecnologia. E não era só nos Estados Unidos, era no Brasil, era no mundo inteiro, né? E dentro do mercado de real estate a gente viu outros, vamos dizer, submercados e mercados adjacentes, um deles a gerência de propriedades, né, a gerência de condomínios. A gente viu que era um mercado com 2 gaps muito grandes. Um dos gaps é o que a gente fala que é um paradoxo da comunicação. Porque é um paradoxo da comunicação? A gente viu que era muito fácil, né, a gente está falando de 2012, 2013, era muito fácil conectar com amigos ao redor do mundo pelo Facebook, por essas plataformas digitais. Era muito fácil se conectar com contatos profissionais através do LinkedIn, e a internet trazia toda essa facilidade de comunicação, mas paradoxalmente a gente não conhecia nossos vizinhos, que é quem estava mais próximo da gente, né? Eu não sabia nem o nome dos nossos vizinhos, eu até desafio vocês, que talvez até hoje você não sabe o nome dos vizinhos de vocês, né? E quem dirá o contato eletrônico dessas pessoas. E por que isso é paradoxal? Porque a tua casa é onde você passa boa parte do seu tempo, para a grande maioria das pessoas é o maior investimento da vida delas, é onde ela cria a família delas, então você não conhecer aquele ambiente com toda essa facilidade que a internet traz era meio paradoxal, né? Então tem isso. E o segundo gap que a gente viu era o gap operacional. O mercado de gerência de propriedades, de condomínios, é um mercado que
no mundo inteiro, vamos dizer, tinha mudado muito pouco nos últimos 20, 30 anos, né? Era muito burocrático, ligação telefônica, planilha, papel, bem diferente da experiência que a gente está acostumado hoje com outras plataformas, né? Você está falando ali de 2013 agora. Então, a gente viu essa oportunidade bem grande, essa vontade de empreender. Saímos da SAP, o Denis voltou para casa dos pais dele, a gente chamou um outro engenheiro, que é um dos melhores engenheiros que a gente conhecia na SAP na época, e é o Marcos, é o nosso terceiro cofundador, e a gente começou, então, em agosto de 2013, finalzinho de 2013, o que a gente chama de Social Condo, era o nome da empresa antigamente. Vou falar um pouquinho dessa história, para solucionar para esses dois gaps, né, através de tecnologia. João, deixa eu te interromper só um minuto, porque essa parte da história é muito interessante, porque são três cofundadores, né? Tu, o Denis e o Marcos. Uhum. E os três com background técnico, né? Me comenta um pouco desse perfil que vocês tinham como time. O que foi positivo nisso, de os três serem, né, engenheiros de software, por exemplo? O que foi positivo ter time complementar no sentido, talvez, de perfil, mas também não tão complementar no sentido de conhecimento? Como é que tu enxerga essa parte aí da formação do time de vocês? Se diz bastante na comunidade de startups que o ideal assim, é que tu tenha cofundadores que são super complementares, um é o vendedor, o outro é o super nerd da tecnologia, o outro é o hacker do marketing. Óbvio, no mundo ideal isso seria perfeito, e eu acho que é interessante se você consegue formular uma equipe com esses padrões, mas eu acho que ainda mais importante que isso são outras coisas. Que coisas são essas? Primeiro, você conhecer as pessoas que você está começando o negócio, senão fica muito difícil. Então, se tem muito valor em você conhecer com quem você está começando, é um negócio difícil. Todo mundo fala que é o casamento sem as partes boas do casamento. É uma metáfora, mas é realmente bastante difícil. Então, você conhecer as pessoas que você vai passar por esses processos todos difíceis é uma coisa muito importante. E a outra coisa que é interessante é você estar alinhado com o que você quer para o futuro, né? Não adianta você fazer um novo venture, uma nova empresa com alguém que quer fazer um lifestyle business e quer tirar alguma renda residual, ou quer fazer alguma renda em certo patamar, e outro cara que quer fazer um império gigantesco e quer sacrificar um monte de coisa. Então você tem que estar alinhado em algumas coisas nesse sentido também. Agora, se puder ser complementar, melhor ainda, senão em termos de skills, senão acho que isso acaba se aprendendo aí com o tempo. Isso ajudou de você de alguma forma? Tipo, os três fundadores serem engenheiros de software, o que tu acha que foi positivo dos três terem essas competências técnicas? Eu acho que ajudou bastante. Eu vou falar um pouquinho como a gente começou ali, mas acho que ajudou bastante na versão inicial do produto. Mas, como eu falei, se pudesse ser, no mundo ideal, perfis complementares de conhecimento, melhor, né? Mas se não puder, pelo menos que se conhecer há bastante tempo, confiar nos teus sócios, conhecer eles como pessoas e tudo mais, eu acho que faz mais diferença ainda, né? E isso a gente já tinha, felizmente. Uhum. Beleza, e aí, então, a gente resolveu fundar o Social Condo, vamos dizer assim. A gente fez o que a gente sabia fazer na época, e aí eu vou comentar depois, se eu tivesse abrindo uma outra empresa, faria totalmente diferente, mas a gente fez o que a gente sabia na época. A gente foi lá pra garagem, saiu da SAP, foi lá pra garagem do pai e da mãe do Denis, não é romance, foi assim mesmo, e desenvolveu a primeira versão assim, do produto. Ficou meses, de agosto até começo de 2014, a gente foi desenvolvendo a primeira versão do que seria esse Social Condo, né? Eu faria completamente diferente, mas foi isso que a gente fez. Começo de 2014, a gente começou a tentar vender essa solução para alguns clientes, e aí foi em março de 2014 que tivemos os nossos dois primeiros clientes, né? Em Porto Alegre e no litoral e do Rio Grande do Sul, são nossos clientes até hoje. Aí a gente viu que a gente não sabia porcaria nenhuma, né? Tipo, tem marketing, tem vendas, tem RH, tem legal e todos os processos burocráticos e tudo mais. A gente começou a falar assim, vamos procurar ajuda de quem sabe, né? E foi aí que a gente a gente se deparou com o conceito de aceleração de startups, e aí pesquisando encontramos a UOL. Tinha outras alternativas também, nós escolhemos a UOL nos escolheu felizmente. Então a gente foi acelerar 2014 pela UOL e pelo Startup Brasil, e aí, como vocês devem ter ouvido na conversa de ontem, isso completamente mudou assim, a história da empresa, porque muito por essa questão de o Felipe falou, a gente tinha um perfil técnico e empreender exige tantas habilidades diferentes de tantas áreas diferentes, e que a gente conseguiu estar perto e aprender de quem já tinha feito, né? Porque a UOL é uma aceleradora feita por outros empreendedores, os investidores são empreendedores também.
Então, eu lembro, por exemplo, assim, o primeiro workshop que a gente teve, o primeiro workshop era com o Yonan, que é um executivo da Softplan, hoje um dos presidentes da Softplan. Na época, ele era um executivo da Resultados Digitais. A Resultados Digitais estava começando a despontar no Brasil, assim, e a gente estava assim, o workshop era sobre marketing digital, né? Então, inbound marketing e SEO, essas coisas lá em 2014. A gente estava assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar de nada disso, assim, ficamos maravilhados e fizemos alguns testes depois e, parece que funciona mesmo. Então, tem tudo isso. Então, tem tanto essas questões técnicas, como até outras questões que às vezes a gente não dá bola, mas são importantes, do tipo, tem um workshop lá e um empreendedor da UOL contando a história da empresa e falando como a empresa dele estava faturando, sei lá, 200 milhões de reais no ano, assim, né? E mesmo essas coisas mais sutis, assim, tem uma grande diferença, porque as tuas últimas conversas profissionais, dependendo de onde tu vens, as tuas últimas conversas profissionais eram assim, cara, quem é super high performer vai ganhar 5% de aumento e o outro vai ganhar 1%. E não tem nada de errado nisso, né? Mas são paradigmas, são mindsets completamente diferentes, né? E quando você não está inserido nesse meio, você até olha a história de grandes empreendedores e tudo mais, e executivos, e admira, mas parece um negócio distante. Mas quando o cara tá na tua frente, ele fala assim, então, a gente começou ali pequenininho, agora a gente tá faturando, sabe, 400 milhões de reais, e tu fala assim, cara, peraí, como é que é isso, né? E talvez seja possível fazer também. Então, tudo isso ajuda um pouco e impacta bastante. João, tem uma pergunta aqui do Daniel, que eu não sei, tu comentou que tu faria, quando tu fundou, fundar a Social Congo, tu faria muitas coisas diferentes de como tu fez. O Daniel te perguntou justamente isso. O que tu faria diferente se tu tivesse começando a empresa agora? Legal. Uma das coisas que eu sempre falo quando estou conversando com empreendedores ou que vão começar uma empresa ou empreendedores early stage é um pensamento que parece muito racional e óbvio, mas na verdade é extremamente contraintuitivo, que é o tempo e recurso investido em desenvolvimento de produto e serviço e o tempo investido em marca e tração e canais de venda e marketing da empresa, né? Por que parece contraintuitivo? Porque a gente pega e analisa diversas empresas de qualquer segmento, pode ser startup, pode não ser startup, pode ser de tecnologia, pode não ser de tecnologia. As empresas que existem e sobrevivem, elas têm clientes, né? E as empresas que faliram ou que não foram para frente, dificilmente você vai perguntar, elas vão falar assim, não consegui desenvolver um produto ou serviço, né? 99,9% das vezes, cara, não consegui clientes, não consegui escalar, não consegui escoar o produto ou serviço que eu criei. Isso é um pensamento óbvio. Apesar de ser óbvio, quando a gente conversa com empreendedores de early stage, você vai ver que nem a gente no passado, e pode dar certo, mas tende a dar menos certo, eles investem 99% dos recursos no desenvolvimento do produto e serviço. Apesar de o que eu falei, né? Se você tem um produto mais ou menos e um canal de tração bem desenvolvido, você tem uma empresa. Se você tem o melhor produto, mas não tem tração, você vai falir. Então parece bastante intuitivo, mas não é, porque quando a gente olha, de novo, os empreendedores tendem a investir a maior parte do recurso no investimento do desenvolvimento do produto e serviço, né? Se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria desde o dia zero, pelo menos dividir o investimento dos recursos em desenvolvimento de produto, mas também em canais de tração, canais ou marca, né? Ou tipo, quais canais eu vou utilizar, com qual modelo, o que funciona melhor, para qual mercado, para qual nicho de mercado, investiria mais nessa parte lá no começo. E uma parte interessante, né, João, que eu acho que na seleção da Social Condo na época, né, pela UOL, vocês tinham 2 clientes pagantes, né? E os 2 clientes pagantes também fizeram, apesar da gente ter, como é uma startup early stage, acho que o time foi 100% fundamental na parte de decisão, mas os 2 clientes pagantes também tiveram sua importância, né, nesse processo, inclusive com um dos investidores na plateia ali, ele era cliente da Social Condo no condomínio dele, né? É verdade. Essa história aí que é uma história curiosa também. É verdade. Sabiam disso? Essa história é engraçada. Eu vou, assim, eu tô contando a toque de caixa aí, a história, né? Eu já pulei 100 histórias extremamente engraçadas e 100 histórias extremamente tristes, mas vamos lá. Daí, em 2014, a gente aprendeu muito com a UOL em todos os aspectos. Em 2014, começamos a implementar tudo isso que a gente tinha aprendido.
E aí, em 2015, principalmente, tudo isso começou a funcionar e dar certo, né? Então, de 2 clientes com 300, vamos dizer, unidades, apartamentos, casas, né? A gente começou a escalar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. No final de 2015, nós tínhamos aproximadamente 50 mil unidades utilizando a plataforma, dentro da plataforma. O time que eram 3 cofundadores, virou 4 com o nosso CTO atual e sócio Amazônia, depois 5, 6, 10 pessoas. Esse é o final de 2015, estava indo tudo uma maravilha, curva de crescimento exponencial, e aí foi quando começou a achatar a curva. Hoje em dia todo mundo quer achatar a curva, mas a curva de vendas ninguém quer achatar, né? A curva de vendas a gente quer exponencial, mas ela começou a achatar um pouco porque o nosso mercado ele é um mercado que existe uma venda complexa, porque tem que falar com o síndico, com o conselho, passar pela assembleia e tudo mais, e ao mesmo tempo o mercado sensitivo a preço. Quer dizer, com isso você não pode vender um software as a service para o condomínio por 3 mil reais ao mês, né? E aí quando a gente tinha 4, 5 bons concorrentes, o mercado bastante azul, mesmo essa matemática de venda complexa e mercado sensitivo a preço funcionava. No final de 2015 nós tínhamos mais de 50 concorrentes no Brasil, então os canais de tração que a gente utilizava começaram a saturar. E aí essa conta parou de fechar e por isso a gente começou a estagnar e começou a achatar a curva de crescimento, né? E aí acontece uma fase que vai acontecer várias vezes na vida do empreendedor, de quem está empreendendo, fala assim, cara, estava indo tão bem, que são vários altos e baixos, né? Eu vou falar um pouquinho disso depois também. Mas, pô, já estamos há 2 anos aí no mercado, 2 anos e meio, estava indo bem, mas ainda estou tirando um salário de R$1.000 por mês e estava ganhando 10 antes, e tá bastante difícil, agora começou a fazer isso, quando é que a gente vai virar o Jeff Bezos? Aquela ideia meio boba, assim. E tava muito, muito longe ainda, e a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer? Daí foi quando a gente começou a buscar, até então a gente estava bootstrapping a empresa com o seed capital que a UOL investiu, né? A gente começou a buscar por investimento para acelerar o que a gente já sabia fazer bem, né? Isso no final de 2015 e começo de 2016. Então a gente começou a fazer, a gente fez uma lista de empresas de venture capital e private equity, ou seja, investidores institucionais, fez uma lista de investidores estratégicos, pessoas físicas também, e não só no Brasil, mas a nível mundial, né? Isso está mudando muito rápido, mas por incrível que pareça, no final de 2015, o mercado no Brasil ainda era muito pouco maduro em questão de venture capital, né? Então por isso que a gente fez uma lista assim até global assim de investidores. Começamos a conversar com investidores no começo de 2016. Em determinado momento a gente teve sorte, vamos dizer assim, sempre falo que sorte é estar bem preparado quando a oportunidade aparece, mas apareceu um player do nada, assim, queria comprar 100% da nossa operação, a gente nem estava falando com os caras, queria comprar 100% da operação, a gente não queria vender 100% da operação, mas obviamente a gente utilizou isso como leverage na negociação com os outros investidores, né? A conversa começou a acelerar, e aí a gente fechou com um investidor nos Estados Unidos no final, a gente fez um handshake, um aperto de mãos em maio de 2016 e fechou o contrato em outubro de 2016. Então, alguns bons meses de gastrite aí. Mas fechamos com eles, foi um deal bem interessante. Através dessas relações, essa relação não só aportou capital na empresa, mas também abriu as portas aqui para o mercado americano, inclusive com o maior player, nosso maior cliente hoje, é um dos maiores players, o segundo, o primeiro, ou maior, assim, depende de como tu mede, no mercado de condomínios, é a Associa, né? Então, ele não só capital, mas conseguiu trazer 1 milhão de unidades, assim no dia zero para a empresa, desde que conseguíssemos desenvolver a solução para eles. Então, 2017 e 2017, um pedaço de 2018 foi bastante focado em adaptar a nossa plataforma para o mercado americano, né, fazer o rollout nessa grande empresa, nesse grande cliente aqui que tinha 1 milhão de unidades, então já passando de 50 mil para 1 milhão de unidades nos Estados Unidos, o time que era 15 pessoas teve que passar para 30, uma mega operação logística também, os caras têm 150 escritórios nos Estados Unidos e tal, e aí, bem focado nisso, tiramos o pé do Brasil, porque já era muita coisa para fazer, tinha tudo para dar errado. Felizmente deu certo, nunca teve problema de estabilidade. Deixa eu bater na madeira aqui para continuar não acontecendo. Nunca teve nenhum problema, a operação foi bem sucedida, vamos dizer. E aí fizemos o rebrand do Social Condo para Town Square. O nome Social Condo não funcionava em inglês, então Town Square é o equivalente digital de um Town Square no mundo antigo, assim, né, onde as pessoas vão para se encontrar ou para encontrar o que precisam dentro das suas comunidades. É uma coisa que está no coração da comunidade.
Então, acabado esse processo com sucesso, a gente fez o passo de voltar um pouco as operações para o Brasil, então voltar a crescer no Brasil, voltar a dar atenção para o Brasil. Foi uma questão de prioridade bastante importante, acho que é um dos skills de empreender, é conseguir dar prioridade para algumas coisas e deixar, abrir, por mais interessante que pareça, abrir mão de outros, e crescer nos Estados Unidos também, né? Então, isso eu estou falando de metade de 2018 para frente. E aí, metade de 2018, 2019 foi bastante focado nisso, então a gente voltar a crescer no Brasil, crescer nos Estados Unidos fora da base desse grande primeiro cliente. A gente foi bastante bem sucedido nisso também, tomamos bastante pau, aprendemos bastante coisas, né? Mas hoje a gente está aí com a gente atende mais de 6 milhões de residentes em 4 países, está disponível para mais de 6 milhões de residentes em 4 países, tem uma equipe de aproximadamente 100 pessoas divididas nas operações entre Brasil e Estados Unidos, e eu sempre falo que, eu estava falando, né, dos altos e baixos, né, assim, sempre, às vezes as empresas da real estate perguntam qual foi o seu maior momento de dificuldade, ou qual foi o seu maior aprendizado. Acho que a maior dificuldade é sempre o momento atual, né? Você fala assim, cara, eu estava contando a história ali de 2014, a gente acabou o ano com 10 mil unidades, né? 10 mil unidades como clientes, né? E na época parecia um feito assim, fenomenal, assim, 10 mil clientes e muito difícil ao mesmo tempo. Daí, se a gente olha hoje, se eu botar 10 mil unidades novas na plataforma por semana, no final do ano eu vou estar atrasado. Então é muito relativo, assim, né? E hoje a gente enfrenta dificuldades talvez em escala maior, mas são as mesmas. É que nem quando você está no colégio, você vai apresentar um trabalho, dependendo do seu perfil, para um grupo de 4 pessoas, te dá um friozinho na barriga, daí para 100 pessoas te dá um friozinho na barriga, para 1.000 pessoas te dá um friozinho na barriga, para 1 milhão de pessoas. Então é por aí, né? Mas esses são os nossos números hoje. Eu contei de forma bastante resumida nesses 25 minutos, 20 e pouquinhos minutos. Como a gente começou a empreender a história do Times Square, eu abri para perguntas. Legal. Aí para o pessoal comentar. Sim, tem perguntas aqui. Eu acho que baseada no aprendizado que vocês tiveram, João, acho que a parte de validação de mercado, o Carlos está perguntando quanto tempo de validação de mercado tu acha ideal. Aí eu acho que é legal considerar o tempo que vocês tiveram também, compartilhar os aprendizados de vocês nesse processo. Sim. Como eu citei, a gente começou de uma forma que eu não começaria hoje, mas a gente, durante esse processo de desenvolvimento da primeira versão do produto, né, de agosto de 2013 a março de 2014, a gente não fez também 100% às cegas, a gente começou a conversar tinha pesquisa, a gente conversava com alguns potenciais clientes, né, não na proporção que eu gostaria, mas a gente conversava. Eu acredito que para encontrar o que se fala do famoso Product Market Fit, depende muito de empresa para empresa, de produto para produto. Eu acho que 1 ano é um bom número, assim, em média. Mas o que eu gostaria de compartilhar também em relação a isso é que muito se fala em Product Market Fit. Nos últimos anos começou a se falar um pouquinho de um conceito um pouco mais amplo, que é assim, às vezes a gente está pensando, o meu produto atende esse mercado, mas a equação, principalmente para empresas de software, e principalmente ainda mais para empresas de SaaS, é um pouquinho maior que isso, porque o seu produto pode atender aquele mercado, mas com qual canal? Em qual modelo? Né? Tem N diferentes modelos que você pode utilizar, em N diferentes canais. Então, assim, a conta fica um pouquinho mais ampla, assim, que produto eu vou usar com qual modelo e qual canal e em qual mercado, porque às vezes, assim, cara, um canal não tem absolutamente nada a ver com o mercado, né? E nada a ver com um produto. Às vezes um canal tem tudo a ver com um produto e tudo a ver com o mercado. Então, essa descoberta de que a gente fala de Product Market Fit fica um pouquinho maior e eu gosto de colocar como um Product Market Model Channel Fit. Legal. A Manu tem uma outra pergunta aqui relacionada à comunidade. Fala que conceito que é uma tendência para diferentes áreas. Isso até é uma coisa aqui dentro da própria UOL, uma área que a gente acabou, inclusive, criando dentro da UOL, que é a área de comunidade. Como vocês desenvolvem esse pilar entre vizinhos? Deixa eu ler aqui também. O pilar entre os vizinhos. Não sei se eu entendi a pergunta. Conceito de comunidade. Conceito de comunidade para diferentes áreas. Se eu entendi a pergunta, é como a gente constrói a comunidade, a comunidade entre os vizinhos, né? Então tem uma boa parte da ferramenta que é focada em comunicação, né? Então
não foi muito um desafio tão grande começar a fazer esse trabalho, porque, de novo, o problema era tão grave, a gente não conhecia o nome dos vizinhos, né, que o primeiro passo, assim, de tipo, oi, esse aqui é o Felipe, ele mora no 405 e, enfim, você vai postar alguma coisa no fórum ali, tem muito barulho na rua no sábado, vamos conversar sobre isso, ou, tem uma enquete lá que é vamos pintar o prédio de amarelo ou azul. O começo dessa interação foi tão básico, mas o problema era tão grave de tu não saber o nome dos vizinhos que pra gente não foi tão complexo, né? Mas uma coisa que ficou bem acentuado, principalmente nesses últimos meses, foi com esse desafio que a gente teve agora com a pandemia, né? A gente viu, assim, Sim. centenas e centenas de posts se voluntariando para ajudar os vizinhos, para ajudar vizinhos mais velhos a fazer compras, com palavras de encorajamento ou brainstorms de como tornar o condomínio mais touchless, essas coisas assim que foi bastante interessante de ver essas comunidades se construindo organicamente, né? Mas, assim, como a gente constrói? Basicamente, a gente mais deu as ferramentas para as pessoas conseguirem construir do que a gente deu o caminho, assim, né? Uhum. Sim. Então vocês não têm vocês têm alguma coisa de plataforma, né? Alguma coisa não, vocês são uma plataforma, mas a parte aí de usar a plataforma, daí tem todo um processo de onboarding também, né? Quem é que dentro desse, depois que vocês vendem para o cliente, como é que funciona o processo dentro do condomínio de implementação e de uso de onboarding dos condôminos aí para dentro? Legal, bacana. O que varia de acordo com o perfil de cliente, mas em linhas gerais, assim, a gente faz a venda, o condomínio tem vamos dizer assim, um presidente, né, da organização, que é o síndico, né, então ele é o nosso principal contato disso, a gente não tem como conhecer todos os vizinhos, ele fica o responsável por passar para o nosso time de Customer Success qual é essa lista de vizinhos, seus e-mails e unidades para a gente cadastrar na plataforma. Os vizinhos são cadastrados na plataforma, recebem por e-mail as instruções para fazer o seu primeiro login, completar o seu perfil, recebem um material para distribuir no condomínio, nosso condomínio agora está online, acesse aqui e tudo mais, e a partir daí é tudo muito orgânico, assim. Mas Sim, a gente conta bastante com a figura do síndico, né, como o presidente dessa comunidade, o líder dessa comunidade, né. Sim. Inclusive o comentário da Débora ali, ela é usuária da ferramenta em 2 condomínios, acho que a maior dificuldade dos gestores e síndicos usarem e colocarem os dados na ferramenta. De repente até É interessante, isso é um dos desafios que a gente tem no nosso time de Customer Success, né, assim, o condômino, ele pode utilizar por si, mas algumas vezes ele não fica refém, mas ele fica à mercê para alguns processos do engajamento do síndico, né, que precisa decidir, que precisa que algumas informações que teoricamente o síndico tem acesso primeiro, disponibilizar na plataforma e tudo mais. Então, uma das nossas iniciativas sempre tem essa linha lá dentro, é conseguir cada vez mais engajar os líderes das comunidades lá, na plataforma. Tá certo? Legal, Débora. Feedback de usuário aí é sempre bem-vindo. Tem mais uma pergunta aqui, João, do Francisco, que se é o mesmo Francisco que se apresentou, ele é o Francisco Fortes, que é mentor e investidor aqui na UOL. A gestão condominial é sempre um estresse, com pessoas querendo coisas diferentes e até brigas. Como a ferramenta de vocês resolve essas dores? Ou quais foram as inovações que vocês trouxeram para essa gestão de condomínios? Até a própria gestão de conflitos, talvez, até seja o termo certo. Porque... O Francisco está completamente correto. Inclusive, até hoje a gente recebe reviews assim do tipo, olhem lá a nossa nota nas lojas e tudo mais, assim, apesar de ser boa, sei lá, 4.8 na Apple Store e 4 no Google, tem vários reviews de 1 estrela negativos que assim, meu síndico é horrível, ou o cachorro não sei o para Town Square, né, do tipo, assim, as pessoas acabam misturando, mas tem uma... Isso é interessante, né, esse conceito, assim, para ver como em alguns momentos a gente dá valor para esse asset que a gente tem, que é a nossa casa, né, tipo assim, cara, tem que estar tudo funcionando direitinho, legal, mas na hora de eu participar na assembleia ninguém vai, né, e depois todo mundo reclama do que foi decidido. Então tem esse viés mesmo. O que a gente tenta, algumas coisas que a gente tentou fazer, né, e fez bem, né. Primeiro, dar o contexto certo para as discussões acontecerem. Então,
Por exemplo, assim, tem um grupo de WhatsApp. Cara, o grupo de WhatsApp é muito difícil de controlar, assim. Alguém falou alguma coisa, não tem moderação, o negócio pegou fogo, tu tem um número só, mas não tem o nome da pessoa, não tem unidade, então ela fala coisas que não deveria falar, porque não tá aparecendo a cara dela ali, e daqui a pouco aquilo vira uma discussão gigantesca, é um pesadelo. A gente já viu 1 milhão de vezes, né? Então, no momento que tu dá o contexto correto, onde a pessoa está associada a onde ela mora, então tu sabe que tá ali, tu já vai ter maneiras diferentes, né? Tem algum processo de... Alguns processos são mais orgânicos, outros processos têm algum mecanismo de moderação. Então, tu dá as ferramentas e o contexto correto, acho que ajuda nesse desafio aí. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Alberto. Você consegue criar comitês, né, para discutir determinado assunto, as pessoas viram moderadoras, é mais ou menos por aí. Então, acho que dá o contexto correto para o problema que precisa ser resolvido. Desculpa, Felipe. Não, tem sempre não. Bom complemento. O Alberto comentou aqui, fez uma pergunta, mas ele deu uma contextualizada depois, que eu acho que é importante. A startup dele presta serviço de coleta seletiva em condomínios e tem algumas dificuldades na captação de clientes, pelo que eu entendi, né, de condomínios, em virtude da burocracia para contratação de prestadores. Aí ele perguntou quais dificuldades que tu enfrentou para captar os clientes. Os condomínios, no caso. Né? É, ótima pergunta. É isso que eu estava citando quando a gente estava conversando ali da conta, que é uma venda complexa, com um ticket que às vezes não é muito alto, o mercado sensitivo a preço, né? Então, você precisa lidar com o síndico às vezes precisa envolver o conselho às vezes precisa envolver a assembleia, e aí demora 6 meses, e aí não tem quórum, é uma burocracia mesmo, apesar do síndico muitas vezes ter o poder para decidir, né? Então, um dos aprendizados que a gente teve é conseguir focar bem na figura do síndico e ser amigo do síndico e captar os síndicos, né? Agora, que canais específicos, assim, acho que eu não vou compartilhar, senão eu sou demitido, mas tipo, esse é um pouco do segredo da brincadeira toda. É um mercado que é muito competitivo, é difícil de crescer nele, então a gente vê no Brasil extremamente fragmentado nas empresas, as empresas, por exemplo, administradoras de condomínio. A maior deve ter 200 mil unidades, depois a segunda maior 150 e vai baixando, depois é um monte de empresa pequenininha por essa dificuldade de conseguir crescer nesse mercado. Então, a gente achou alguns caminhos interessantes para crescer, então é um pouco do secret sauce, assim, mas um dos aprendizados é focar bastante na figura do síndico. Legal. O Francisco está interagindo aqui com a gente. Tem mais uma pergunta aqui. Quais as principais diferenças entre o mercado americano e o brasileiro? Tiveram que customizar muito a solução? Olha, fora as diferenças básicas de, assim, a língua, tem que... A primeira customização, além de marca, social condo não funcionava, porque no Brasil é bem legal esse nome, mas condo é um tipo específico de association aqui nos Estados Unidos, então não funciona, como no Brasil tivesse o nome condomínios comerciais, não tem nada a ver, né? Então, além da adaptação de mudança de nome, e é um pesadelo, porque tem que procurar trademark nos 2 países que funcionam, domínio e toda essa questão, né? Um processo bem demorado, dá bastante discussão, e da internacionalização básica, né? Deixar a ferramenta em inglês. A nossa maior adaptação foi de integrar com o sistema dos nossos clientes aqui, RPs. A realidade do condomínio é muito parecida, tá? Tem algumas diferenças mais sutis, assim, não tem a figura do síndico profissional. Nos Estados Unidos, tu tem o conselho do condomínio tem um presidente, mas é como se fosse o conselho fiscal e o síndico, é muito parecido, mas na grande maior parte das vezes tem um gestor dentro do condomínio, como os condomínios de gestão total tem no Brasil, e esse gestor que faz 90% do trabalho, o síndico mais aprova, e a realidade, os problemas são muito parecidos, assim, talvez uma diferença um pouco maior é que acho que o que leva as pessoas a morar em condomínio no Brasil, geralmente é segurança, do tipo, cara, eu preciso de segurança, vou para um condomínio, é isso. Nos Estados Unidos não tem esse problema, mas é muito menor que o Brasil, então talvez o maior incentivo para as pessoas morarem em condomínio nos Estados Unidos seja, eu gosto do perfil desse condomínio porque eu jogo golfe e tenho uma quadra de golfe. É para valorizar o valor do meu patrimônio mesmo, nesse sentido, talvez
o incentivo seja mais diferente, mas os problemas e estruturas são bem parecidos, com algumas peculiaridades de cada lugar. Legal. Tem a questão O da José, cultura também, né, da equipe e tudo mais, isso é sempre um desafio, é uma eu cultura acho que diferente do Brasil, e precisa se adaptar, né. Isso é um ponto interessante. Assim, como é que vocês fizeram com o time, né? Tu, por exemplo, tá direto nos Estados Unidos, né? Depois dessa migração de vocês pro mercado, né? Pro americano. Como é que tá o time, assim? O time foi para os Estados Unidos uma parte, vocês ficam indo e voltando? Como é que tá a integração com o pessoal aí Por dos muitos anos eu Estados viajei Unidos? bem frequente, assim, um mês sim, um mês não. Algumas outras pessoas do time executivo, assim, o CTO, outros desenvolvedores, e viajaram bastante. O Denis, o nosso cofundador, o Marcos, a gente viajou bastante em algum período, agora me mudei no começo desse ano. Algumas pessoas do time dos Estados Unidos vão para o Brasil, algumas pessoas do time do Brasil acabam viajando para os Estados Unidos para tentar dar uma misturada nessa cultura. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria dos funcionários nos Estados Unidos são americanos, no Brasil são brasileiros, e sempre tem as diferenças de cultura, né? Apesar de a gente ter uma cultura, acho que bem consolidada a nível de empresa, o brasileiro é diferente do americano, que é diferente do alemão, onde eu trabalhava na SAP, e essas precisam ser respeitadas, né? Não adianta a gente tentar mudar a cultura do país, vamos dizer assim, específico, né? Então, acho que é mais um desafio de entendimento das diferenças, né, do que de mudar, do que de mudança. O José perguntou, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: em todo esse processo, principalmente no início, como você lidou com as situações em que os resultados foram negativos ou longe do esperado? Isso continua acontecendo direto, né? Acho que se você está, salvo raros casos, assim, que são grandes exceções, que nosso negócio é da noite para o dia, exponencial, gigante, por mais sonhador que o cara seja, o cara está sempre batendo as metas dele. Eu acho que o Felipe pode dizer até melhor, mas eu acho que é um caso, né, muito difícil de aparecer. Acho que se você está batendo as suas metas sempre e tudo mais, como empreendedor, acho que você não está sendo ousado o suficiente. Então, acho que isso continua acontecendo e sempre tem os seus imprevistos, né? Esse ano é um exemplo gigante. Super planos, pandemia, quarta investimento de capital de 30%. Então, acho que tem muito disso. Acho que a melhor forma de lidar é ser resiliente, né? Se tu tá em algum determinado momento que tu já está numa fase um pouco mais avançada, que tem um conselho de empresa, que tem que prestar contas para investidores e tudo mais, você tem que aprender a gerenciar essas expectativas desses stakeholders também. Mas no momento mais early stage, ele é ser resiliente, né? A gente sempre... Esses dias estava conversando com o CEO dessa empresa, que é a nossa maior cliente aqui nos Estados Unidos, é um amigo pessoal meu a essas alturas, o John. É um cara mais velho, um empreendedor de bastante sucesso, já atingiu lá o seu $1 bilhão de patrimônio, essas coisas todas. E a gente estava falando assim, sobre como não existe uma forma para o sucesso, assim, né? Não tem uma fórmula para adquirir o nível de sucesso que ele teve, não tem uma fórmula para ser um Neymar, mas certamente tem algumas dicas assim que pode ser compartilhadas, né? A principal dica que a gente estava conversando, ele estava citando, vai bem de encontro a essa resposta, cara, tá todo dia lá, investir as horas necessárias, ser resiliente, saber que tem altos e baixos, e saber que se tu conseguir passar por eles, em algum determinado momento você vai chegar lá, né? Não cair nessa ilusão que os grandes empreendedores têm 20 e poucos anos, eles explodem, é um negócio meio da noite pro dia. Quando tu vai ver, a grande esmagadora maioria dos bilionários self-made é acima de 60 anos. A maior parte dos empreendedores de sucesso fundam a empresa com 45 anos, então é uma caminhada um pouco mais longa. Assim, tem que, obviamente, se você já está há algum tempo investindo naquilo ali, o negócio não vai para frente, é hora de mudar, de fazer uma coisa diferente. Mas se a curva é ascendente, vai ter altos e baixos o tempo inteiro, né? E a melhor forma de lidar é ser resiliente. A pergunta da Manu aqui sobre internacionalização. Quais são os cuidados que uma startup deve adotar na hora de internacionalizar? Legal. Acho que o primeiro ponto é por que internacionalizar, né? Talvez seja a primeira pergunta, assim, tem mercado lá para mim, porque pensa assim, cara, empreender já é difícil pra caramba, assim, né?
E aí você, Sim. e aí você fala, Dizendo para a startup se questionar, né? Por que será que e eu aí você devo? Será que eu devo internacionalizar? empreender, sei lá, a pessoa mora em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, já é difícil. Eu falo assim, vou empreender a nível nacional, mas agora eu vou para os Estados Unidos e vou para a Europa e tem a lei dos dados, cara, perfis diferentes, o investimento de marca e de canais de tração e tudo mais começa do zero em cada lugar. Então, a primeira pergunta assim é o porquê, né? Mas uma coisa que eu prego bastante é que realmente para alguns produtos faz muito sentido você começar com um mindset global já. Acho que tem alguns países que são pioneiros não, mas destaques nisso, por exemplo, Israel, que tem um mercado interno muito pequeno, as empresas já nascem com um mindset global e o resultado, obviamente, tem educação, um monte de coisa assim que conta também, né? Investimento e tal. Mas muitas empresas atingem o status aí de multibilionárias por causa desse mindset global. Então, acho que para alguns produtos, eu não sou da linha que fala assim, não, com certeza tu tem que primeiro ganhar musculatura no Brasil para depois pensar em internacionalizar. Eu acho que existem alguns produtos e alguns empreendedores que podem já criar negócios com mindset de go global desde o começo. Outros é muito mais interessante, ou parece muito mais interessante, tu ganhar um mercado interno primeiro e depois internacionalizar, por exemplo. O Nubank, cara, o quinto andar. Algumas startups que a gente está falando de acima de $1 bilhão de dólares de valuation no Brasil hoje, faz mais sentido ganhar corpo no mercado interno aí, né? No momento que você decide internacionalizar, acho que os cuidados maiores, a gente falou alguns, né, cara? Tem público para mim mesmo lá. Tem leis no país que eu preciso estar compliant ou pode quebrar minha empresa. Você vai para a Europa hoje com a lei da proteção de dados lá, se você não está compliant, você pode simplesmente não operar lá, né? Então, tá bem atento às questões legais, questões de público, e aí depois essa resposta pode virar uma resposta de 50 horas, né? Mas eu acho que, em formas gerais eu comentaria esses dois pontos. Legal. O Francisco tem mais uma pergunta aqui para ti, João. Como foi passar de uma startup de poucas pessoas para 100 pessoas? Quais foram os principais desafios e mudanças que vocês tiveram que fazer para gerenciar times, né, maiores sem perder a agilidade de uma startup? Eu lembro eu perguntando isso para o Cássio Bobsin, que é um outro investidor da ONU, dos fundadores da ONU, né, e acho que a resposta dele continua sendo verdadeira. Acho que a maior mudança, assim, principalmente para o empreendedor, é quando tu tem uma empresa de 10 pessoas ou 3 pessoas, tu tá na linha de frente de tudo e tu é tudo ao mesmo tempo, e daqui a pouco tu tem um nível de pessoas que reporta para ti, que te ajuda a maximizar o teu trabalho através do trabalho delas, e até esse nível talvez você tá com umas 20 pessoas ali, que você tem um time, e esse time trabalha com você. Em determinado momento você tem 50 pessoas, e daí você trabalha com um time, e esse time trabalha com outro time que está lá na linha de frente, e quando você está de 100 pessoas para cima, talvez você está num patamar de organização onde você está trabalhando com um time, esse time está trabalhando com outro time que está trabalhando com outro time que está lá na linha de frente, né? Eu acho que essa diferença de 10 para 100, a maior diferença é essa, impossível você estar perto de tudo, não tem como estar perto de tudo, é difícil, principalmente na linha de frente de tudo. Então, como você consegue continuar escutando os clientes, como você consegue escutar os problemas que estão acontecendo para conseguir tomar as decisões corretas, né? Acho que muito envolve a cultura da empresa. Então, por exemplo, assim, cara, deu um problema, eu quero saber qual que é o problema, né? Ninguém fica muito feliz em, cara, contar pro chefe, o chefe contar pro chefe dele, e por aí vai, que, aconteceu, fiz merda, aconteceu uma coisa, né? Mas, então, se a cultura da empresa possibilita que informações, por piores que sejam, viajem numa velocidade rápida, essas coisas assim, ajuda bastante a você tá na linha de frente mesmo com esses níveis diferentes. Eu acho que a maior diferença de operar uma empresa de 10 pessoas para 100 é essa. Nesse sentido, João, acho que eu, por conhecer bem aí a operação de vocês, me chama muita atenção a questão da cultura de vocês, né? A questão dos valores que vocês mapearam, identificaram e deixaram eles muito tangíveis, tanto na comunicação no escritório de vocês, quanto
nas camisetas que a galera usa. Qual foi a importância da cultura nesse processo aí de ter que aumentar demais o time, de ter que crescer de uma forma bem acelerada aí nesses anos? A cultura, tem um autor que eu gosto muito, muito dele, que é o Ben Horowitz. Talvez muitos de vocês conheçam, ele acho que é o cara que fala de cultura organizacional que eu mais gosto, assim, ele lançou um livro, acho que no passado, ou 2 anos atrás, que fala What you do is who you are, então o que você faz é o que você é sobre cultura organizacional. Eu acho que ele explica muito bem o papel que a cultura organizacional tem na organização, né? Então o que você faz é o que você é. Eu acho que a cultura é um peso e um balanço muito forte de processos, assim, né? Então, se tem uma organização de 100 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 10.000 pessoas, é impossível, ou inviável, ou imprático, ou burocrático e não ágil ter processo para tudo, né? Então, assim, beleza, eu viajo, eu fico no Hilton ou no hostel. Eu devo usar para esse tópico específico 10 horas de reunião ou 1 hora de reunião, e se eu errar, eu volto atrás né? Qual o risco que eu devo infinitas perguntas que as pessoas vão ter no dia a dia, né, que do tipo assim, cara, tu vai ter como executivo, outra pessoa vai ter como VP, o estagiário vai ter 10 perguntas, e é impossível criar processo e respostas para tudo, né? E aí, nesse aspecto, a cultura é um grande balizador. Assim, cara, baseado na cultura, isso parece fazer sentido. A gente é uma cultura, sei lá, de scrap e de fazer as coisas com pouco orçamento e ser resourceful, né? Então, tipo, não vou investir tanto nesse aqui, eu vou ficar no hostel. Eu sou uma cultura que, lá do primeiros anos do Facebook, move fast and break things. Eu sei que eu posso assumir um pouco mais de risco e se der errado eu volto atrás. Então, a cultura ajuda, é um peso, é um contrabalanço bem, bem importante, assim, de processos enquanto tu escala, né? O que as pessoas estão fazendo quando não tá vendo, né? Basicamente assim. Uhum. E nesse sentido, como é que vocês comunicam a cultura dentro da Townsquare? E é uma cultura mesma para o time que está no Brasil, mesmo a cultura que está nos Estados Unidos? Como é que funciona essa... A nível de empresa é para os 2 países, né? Tirando a diferença das culturas dos seus próprios países, né? Mas o desenvolvimento da cultura é uma coisa, e o Ben Horowitz fala isso bastante, né? Uma coisa bem interessante. Ele fala assim, cara, quer tu goste, quer tu não goste, quer tu acredite, quer tu não acredite, tu vai ter uma cultura, né? Porque, tipo, cultura é o comportamento coletivo da organização, né? E é o que tu faz. Então, se tu fala assim, cara, minha empresa é uma empresa que não tem arrogância, e tu é arrogante pra caramba, ou existe uma cultura de arrogância, né? Ou, minha empresa não é sarcástica, e tu é sarcástico o tempo inteiro, tem uma cultura de sarcasmo, e por aí vai. Então, sempre existe uma cultura que é o comportamento coletivo da organização, né? Então, mesmo que tu acredite, que tu não acredite, é melhor tu ser intencional em como tu programa a tua cultura e tu investir em desenvolver uma cultura, porque se tu não faz intencionalmente esse investimento em desenvolver uma cultura, tu vai acidentalmente acabar com qualquer cultura, seja lá qual ela for, né? Então, e isso começa lá nos fundadores, como eles são, o que eles acreditam, a mistura do que a gente é, do que a gente quer ser, do que a gente admira, e você faz esse desenvolvimento com os fundadores, passa para os primeiros funcionários, os funcionários passam para os próximos funcionários. Em determinado momento você precisa começar a estruturar isso, ou seja, tenha um livro de cultura, tá nas paredes e tá visível, tá nas suas camisetas e por aí vai, mas mais importante de tudo, que nem o Ben Horowitz fala, é exemplo. Não adianta, cara. Não adianta ter na parede tudo e é camiseta e é super não sei o que, e eu ajo diferente, cara. Tu agiu diferente, tu é o líder, as pessoas vão te emular, e tu, ainda mais numa posição de líder, as pessoas olham, é esse comportamento que é recompensado, o cara tá num cargo de liderança e tem esse comportamento. Então é exemplo. Legal, show de bola, João. Cara, para encerrar, João, já está se aproximando aí de quase 1 hora do nosso bate-papo aqui. Eu ficaria muito mais horas aí contigo conversando, mas para a gente ir para a realização, assim, acho que sempre nas tuas falas tu sempre deu muito boas dicas, assim, de key takeaways, né? Quer dizer, aprendizados-chave que tu teve aí durante a tua trajetória, a tua trajetória como empreendedor que ainda está em curso. O que tu falaria, assim, para o pessoal que está no início do seu projeto, no início da sua startup, que dicas mais, assim, acionáveis que tu possa dar para o pessoal que está nos assistindo ainda,
the do's and the don'ts, né? Coisas que você eventualmente sugere que as pessoas façam e outras coisas que sugere que os empreendedores não façam. Uhum. Eu comentei algumas, eu vou falar algumas bem rápidas, assim, em linhas gerais. Uma delas eu comentei ali, é o mindset de desenvolvimento de produto e serviço e investimento em marca e atração. Acho que desde o começo ter esse split na tua cabeça de dividir os recursos do investimento de cada um é muito importante. A outra questão, para quem não começou a empreender ainda, eu falei, a relação com os teus sócios, de tu conhecer os teus sócios e estar alinhado em valores ainda maiores do que só habilidades, mas, cara, eu quero chegar no mesmo lugar, eu tenho os mesmos valores e tudo mais, estar alinhado em relação a isso com os sócios. Os teus sócios pode tornar a tua jornada épica, que nem o Guy Kawasaki fala, ou pode ser terrível, né? A pessoa que vai estar contigo pro resto da tua empresa, talvez. Então, conhecer bem os teus sócios. A outra dica, e a gente não teve tempo para cobrir isso hoje, mas eu sempre falo que o combinado não sai caro, né? A deal is a deal. Então, por mais que você não quer ser burocrático no começo, tem diversas coisas que é importante você colocar por escrito e no preto e no branco, seja com os teus sócios, um acordo de acionistas, é com a aceleradora, é um contrato de stock options, o que vai acontecer se determinado cenário acontecer. Não investir tanto tempo nisso, ser burocrático, mas ter alguma coisa, e não ter só contatos de boca, porque de novo, é muito difícil a caminhada e aí em algum momento você não vai ter nada de dinheiro, vai estar lascado e os entendimentos vão mudar, em algum momento você vai ter muito dinheiro e os entendimentos podem mudar também, então é ter as coisas no preto e branco. A gente tem mais uns 2 minutos aí, eu vou falar assim, a última que eu acho, mas acho que vai bem naquela linha, teve alguém que perguntou ali da resiliência, né? Tem aquela frase meio engraçada que fala que empreender é que nem andar de bicicleta, exceto que a bicicleta está pegando fogo, você está pegando fogo, tudo está pegando fogo, você está no inferno. É mais ou menos assim, só que é muito recompensador. É muito recompensador como pessoa, você vê o impacto que você tem na sociedade, você aprende demais, é muito aprendizado condensado em um período de tempo muito pequeno, então é muito recompensador. A principal coisa que a pessoa precisa entender é assim, cara, eu tenho uma visão e eu tenho resiliência, né? Então, se cerca de pessoas boas, se cerca da UOL, de investidores, dos melhores investidores, dos melhores fundadores, dos melhores primeiros funcionários, se cerca de mentores. Isso é uma outra dica, né? Procure mentores, faz parte da questão da UOL também, mas, cara, às vezes você está batendo com a cabeça na parede por um problema que alguém já resolveu 50 vezes e a pessoa em 10 minutos vai abrir sua cabeça, né? Então, tenha mentores. Então, desde que você tenha a visão e você é resiliente, você se cerca das melhores pessoas melhores que você, vai ser recompensador e vai ser, assim, eu garanto para vocês que vai ser recompensador, desde que você, de novo, tenha a sua visão, seja resiliente e se cerque das pessoas, das pessoas certas. Legal, João. Cara, fantástico aí. Muito obrigado pelo compartilhamento dos seus aprendizados, das suas lições. Eu acho que isso é muito valioso, né, para quem está começando, para quem já está com operação, para quem já está com tração, enfim, já está, né, com a operação validada, enfim, tracionando. Acho que, como eu costumo comentar, né, acho que os empreendedores de qualquer estágio têm a aprender com outros empreendedores que estão em estágios diferentes, seja um empreendedor mais early, seja um empreendedor que está mais, né, late stage, digamos assim. E a gente acredita muito nisso aqui na UOL, né? A gente não só com o fato de agora, na prática, a gente contar com investidores que foram empreendedores acelerados, que isso é uma coisa que nos enche de orgulho, porque isso é uma coisa que, de fato, a gente consegue tangenciar, que nem tu comentou, né? Walking the talk, que é what you do is what you are. O professor Francisco comentou até o Walking the talk, mas muito parecido com o conceito de what you do is what you are, que é, de fato, a aceleradora busca entregar expertise de empreendedores para empreendedores, né? Eu acho que isso que é o mais relevante, e a gente acredita tanto nisso que a gente tem no nosso grupo aí de mentores, que a gente comentou agora no final, pessoas que são super capacitadas para ajudar outros empreendedores, e isso para nós é o que tem mais de valioso aí no grupo. E, cara, muito obrigado mesmo, ótimo poder contar contigo nesses momentos aí. Queria agradecer o pessoal que interagiu bastante, fez perguntas, enfim, né, João? Fizeram umas perguntas aí, acho que bem legais, em termos de produto, de cultura, de internacionalização. Acho que a ideia é essa daqui, pessoal. A ideia é justamente vocês poderem trazer as dúvidas de vocês, né, as angústias, né, e poder aprender com quem já fez, com quem já passou pelos desafios aí de crescer uma startup.
A gente está no segundo dia da nossa trilha de pré-aceleração, então amanhã a gente tem, né, a gente segue com o nosso conteúdo, né? Amanhã vamos com, se eu não me engano, com o Eduardo da Zing. Isso mesmo, é ele mesmo. E aí vocês vão receber aí o link, né? Vai tudo dar certo, aí vocês vão receber o link amanhã, né, um pouco antes do nosso encontro aqui. Queria agradecer de novo aí vocês. Quem quiser saber mais sobre a trilha, deixa eu pegar só o link aqui para botar no chat aqui para vocês. Mas um minutinho, que eu vou pegar aqui o link. Está por aqui. Aqui, achei. Desculpem o delay. Aqui está o link. Podem acessar lá e vocês vão se cadastrar, podem se inscrever para receber as informações da UOL, para receber informações do processo seletivo. A gente está à disposição aí para ajudar vocês no processo de inscrição. Se tiver alguma dúvida sobre a UOL, só prender o grito. João, de novo, cara, obrigado aí, bom trabalho. Eu que agradeço. O trabalho está só no começo, né? Ainda tem bastante coisa para fazer. Bem no começo. Legal. Pessoal, obrigado aí, boa noite para todo mundo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite, sistema aí. Até a próxima, até amanhã. Legal. Tchau, tchau.